Putin está preso? A guerra na Ucrânia já dura mais de 1000 dias. São 1000 dias de Rússia e Ucrânia continuando a acumular perdas, ambos os países tentando usar todas as ferramentas disponíveis à sua disposição para mudar o rumo da guerra. Para a Ucrânia, isso representou receber mais de 230 bilhões de dólares em ajuda financeira e militar da OTAN e de seus aliados globais. O exército ucraniano utilizou essa ajuda com grande eficácia, chegando a contra-invadir a Rússia, cujas implicações serão discutidas em breve. Para a Rússia, no entanto, a guerra tem sido um completo desastre desde o início. Iniciou-se com uma operação mal sucedida para desmantelar o governo ucraniano em Kiev. Isso resultou em mobilização e estratégias logísticas ruins, que levaram à repulsão da invasão inicial de Kiev pelas forças ucranianas. A marinha russa foi obrigada a deixar seus postos na costa ucraniana, um feito notável para a Ucrânia, visto que não possuem uma marinha de verdade. Isso nos leva à primeira metade de 2024, que testemunhou ganhos insignificantes para o exército russo na atual linha de frente principal em Donbass. Mas o que exatamente levou a essa queda repentina? E isso é um indicador de que a guerra pode estar chegando ao fim, com Putin finalmente admitindo a derrota? A verdade sobre a atual situação da Rússia é complexa e depende de vários fatores. Vamos analisar mais a fundo o que levou ao fracasso militar russo na Ucrânia e as possíveis consequências da guerra se estender até 2025. O primeiro semestre de 2024 foi considerado a fase de preparação para ambos os países. O exército russo executou parte de seus planos na chamada campanha de verão de 2024, no final da primavera e início do verão. A campanha envolveu um novo esforço de invasão na região de Kharkiv, previamente libertada da ocupação russa em novembro de 2022. A essa altura, já deve estar claro como a ofensiva de verão foi para os russos. Foi um fracasso colossal. O exército russo empregou táticas peculiares na região. Ao invés de utilizar o vasto arsenal de tanques do exército, os russos focaram principalmente em estratégias de infantaria. Relatórios da região de Kharkiv, na época, sugeriam que o exército russo usava soldados regulares em motocicletas para chegar rapidamente às linhas de frente recém-formadas antes de descartá-las e se juntarem aos companheiros nas trincheiras. Para apoiar essa iniciativa, a Rússia implantou tanques tartaruga improvisados, na verdade T-62, T-72 e T-80, modificados com adicionais blindagem de metal em cima. Essas modificações destacaram o crescente desespero da Rússia em Kharkiv, pois até seus tanques mais antigos precisavam de melhorias improvisadas para continuarem viáveis em combate. Os tanques tartaruga da Rússia praticamente não tinham capacidades ofensivas, indicando que o país estava ficando sem tanques modernos utilizáveis na frente de Kharkiv. A vulnerabilidade dos tanques russos, muito além do esperado, pode ser a resposta para essa questão. Os T-90 deveriam ser tanques modernos com capacidades similares ao M1 Abrams americano, Challenger 2 britânico ou Leopard 2 alemão. Esses tanques têm armamentos principais similares, defesas eletrônicas e ópticas para operações noturnas e de baixa visibilidade. O T-90 foi elogiado por ter uma das blindagens mais potentes dos tanques modernos. Porém, o T-90, como seus antecessores T-70s e 80s, possuía um carregador automático para a arma principal, diferente dos modelos de Westing. Essa característica reduzia a tripulação em um membro, mas tinha uma falha crítica de design. A munição extra era armazenada abaixo da torre principal no carregador automático e dispersa pelo caço, um layout necessário devido ao menor tamanho dos tanques russos. Essa configuração criou uma vulnerabilidade devastadora. Se um explosivo penetra o tanque e inflama a munição, seja no carregador automático ou em outro lugar no casco, pode desencadear uma reação em cadeia de detonação de projéteis. Esse efeito surpresa resulta na destruição catastrófica do tanque, frequentemente lançando a torre aos céus. No combate tradicional de veículo para veículo e de veículo para infantaria, isso não era particularmente notável, pois o invólucro era um alvo relativamente pequeno, que só podia ser atingido ligeiramente acima ou abaixo do veículo, trajetórias incomuns para o combate terrestre. Contudo, o exército ucraniano explorou essa fraqueza com armas e táticas específicas. Ao usar pequenos drones comerciais e equipá-los com granadas ou minas antitanque, os operadores de drones ucranianos
podiam guiar diretamente o drone acima do tanque, visando especificamente a escotilha ou o armazenamento de munição. O resultado foi a destruição total dos tanques russos, nos quais praticamente nenhuma medida protegia contra os drones que se aproximavam. A proliferação da guerra com drones foi além de usá-los contra tanques. Os drones, equipados com recursos de vigilância ou explosivos, tornaram-se essenciais para quase todos os cenários, sendo usados por ambos os lados do conflito. O principal benefício do uso de drones, pelo menos para a Ucrânia, é que permite ao seu exército compensar suas duas principais fraquezas. A primeira era a falta de pessoal. A população da Ucrânia equivale a 1/3 da russa, e no início da guerra, suas forças armadas eram até 5 vezes menores que as da Rússia. Essa proporção aumentou com o tempo conforme a Ucrânia intensificou o recrutamento e voluntários se mobilizaram para defender o país. Atualmente, a Ucrânia possui cerca de 70% do total de efetivos ativos e 60% das forças de reserva da Rússia. Em segundo lugar, a guerra de drones foi um grande equalizador econômico. Os drones First Person View usados pela Ucrânia em missões de pequena escala custam apenas de $400 a $500, sendo altamente acessíveis. Enquanto isso, drones de vigilância como o DJI Mavic custam entre $1.500 e $3.000 segundo a Reuters. Modelos robustos, como os drones agrícolas da DJI, custam apenas alguns milhares de dólares, mantendo a guerra de drones relativamente barata comparada ao equipamento militar tradicional. Drones mais robustos, como os modelos agrícolas da DJI, são mais caros. Por exemplo, o DJI Agras T10 custa quase $10.000, enquanto outros modelos da linha Agras chegam a dezenas de milhares de dólares. Mesmo com custo maior, esses drones possuem capacidades significativas, sendo ativos valiosos no campo de batalha. Quando combinado com a munição e as modificações necessárias para tornar o drone apto a voar em uma configuração mais militarizada, como estender seu alcance total, a Ucrânia poderia colocar em campo um drone antitanque de uso único por apenas $15.000. Compare isso ao custo de um tanque comum de 2 a 4 milhões e verá por que investir em drones pode ser vantajoso. Mesmo que apenas 10% dos drones atinjam um alvo, estatística comumente citada pelas equipes militares ucranianas focadas na guerra de drones, o investimento pode ser muito válido. A guerra de drones também redefiniu as defesas costeiras da Ucrânia. A invasão russa inicial incluiu a frota do Mar Negro, que bloqueou a costa ucraniana e impediu os navios de se aventurarem em águas profundas. Isso forçou o redirecionamento do comércio marítimo ucraniano, seja navegando pelas águas costeiras da Ucrânia, Romênia e Bulgária, ou transportando as mercadorias por terra para a Romênia e usando seu porto para enviar navios pelo Bósforo. O aumento do comprimento e da logística elevou os preços globais dos grãos, visto que a Ucrânia é o 7º maior exportador de trigo do mundo. Os ucranianos obtiveram uma vitória precoce em abril de 2022 ao localizar e atacar, com mísseis antinavio costeiros, o navio principal da frota do Mar Negro, Moskva. Mas o verdadeiro golpe veio com os drones, agora adaptados para a guerra marítima. A Ucrânia inovou na guerra de drones ao usar modelos costeiros como o Sea Baby e Magura 5.5 para atacar navios russos. Drones de superfície realizaram ataques noturnos, forçando a frota do Mar Negro a recuar para longe da costa ucraniana. A maioria da frota foi transferida para Novorossiysk, tornando Sevastopol inoperante devido a constantes ataques de mísseis de longo alcance. Isso limitou severamente o poder naval da Rússia na região. A escala da guerra de drones da Ucrânia só cresceu em 2024, levando a perdas significativas de equipamentos russos que Moscou lutou para repor. Relatórios de agências estatais russas, como a Agência de Notícias da Rússia e a Informações da Rússia e do Exterior Novosti, afirmam que a Rússia implantou seus tanques experimentais T-14 Armata, uma modernização do T-90 no campo de batalha. Porém, outras fontes, como o National Interest, contestam isso, alegando que os T-14 nunca foram implantados por seu alto custo e ineficiência comparados ao T-90. Mesmo implantados, os T-14 provavelmente enfrentariam os mesmos desafios de outros equipamentos russos. As táticas ucranianas de drones de longo alcance e ataques frequentes tornaram o desdobramento de ativos caros muito arriscado. A habilidade da Ucrânia de produzir e lançar drones diariamente criou uma ameaça constante e econômica, que a Rússia tem dificuldade em neutralizar.
As perdas russas atingiram o ápice em agosto de 2024, quando a Ucrânia fez o que antes era impensável. Eles ocuparam o território russo. O exército ucraniano invadiu a região russa de Kursk, surpreendendo totalmente a Rússia. A invasão de Kursk começou pequena, com relatos de 300 a 1.000 soldados ucranianos apoiados por blindados, tanques e ataques de longo alcance. Porém, a invasão logo se expandiu, permitindo à Ucrânia ocupar cerca de 500 milhas quadradas do território de Kursk em 3 semanas, superando os ganhos russos nos 7 meses anteriores. A invasão de Kursk revelou problemas que a Rússia enfrentava, acelerando sua possível queda. A resposta do Kremlin à invasão de Kursk foi contraintuitiva, paradoxal e atrasada. Relatórios iniciais da Rússia sugeriam uma contraofensiva em poucos dias, mas ela não ocorreu. As tropas russas se retiraram rapidamente da região, com o exército cavando trincheiras para atrasar o avanço ucraniano. As mesmas trincheiras seriam usadas pela Ucrânia quando retomaram o território, impedindo a contraofensiva russa. Os relatórios oficiais do Kremlin minimizaram severamente o real estado da invasão, indicando que os danos foram muito menores do que inicialmente divulgado. Essa foi uma clara tentativa de manter os russos sob a influência da propaganda existente, que perpetuava a ideia de que os ucranianos estavam sendo usados pelo Ocidente para eliminar a cultura russa. A propaganda rotulou os invasores de terroristas, possivelmente para Putin justificar esforços mais intensos de recrutamento em todo o país. Além disso, os soldados ucranianos enfrentaram pouca resistência em Kursk. Diferente dos soldados contratados na frente de batalha, a maioria das tropas nas regiões russas próximas à Ucrânia aparentavam ser recrutas cumprindo serviço militar obrigatório. A Ucrânia capturou cerca de 600 homens nas 3 semanas de invasão, e um relatório inicial sugeriu que os recrutas compunham 80% dos prisioneiros de guerra processados. Entrevistas com prisioneiros mostraram que alguns recrutas tiveram apenas semanas de treinamento antes de serem designados para suas posições. A grande diferença entre o uso de recrutas e soldados contratados mostrava que a Rússia já buscava reduzir seus custos ao máximo. O orçamento russo para 2024 esperava gastar até 40% dos gastos do governo em militares e na defesa nacional. Em suma, o país gastaria cerca de 7% do produto interno bruto no setor militar, quase o dobro dos Estados Unidos da América e o triplo da maioria dos países ocidentais. Os contratos para os soldados foram feitos muito mais lucrativos, com salários 3 a 4 vezes maiores que a média nacional, visando atrair o máximo de mão de obra para as linhas de frente. E ainda assim, enquanto o número de soldados contratados russos disparou entre 2023 e 2024, o número real de tropas não aumentou. Segundo o Riddle, um veículo independente russo, os números de novos contratos militares divulgados pelas autoridades russas em 2023 estão significativamente mais inflados do que a realidade indica. Dos 490 mil contratos em 2023, o Riddle estima que apenas 150 mil a 200 mil indicam novas tropas reais que a Rússia poderia usar. A disparidade foi atribuída aos contratos mais curtos que o exército começou a oferecer em 2022, geralmente para prisioneiros ou soldados que estão saindo do serviço militar obrigatório. Com um contrato de apenas 3 a 6 meses, um soldado poderia renová-lo várias vezes, cada renovação sendo contabilizada separadamente nas estatísticas oficiais. O principal motivo para o exército russo não ter crescido conforme o esperado é mais alarmante. O país está perdendo tropas a uma taxa alarmante. A inteligência militar do Reino Unido sugeriu que a Rússia sofreu até 700 mil baixas militares até o final de outubro de 2024. Isso inclui tanto mortes quanto ferimentos que impediriam o futuro serviço militar. Até o final de setembro de 2024, cerca de 70 mil mortes foram confirmadas, segundo os veículos independentes russos Mediazona, Medusa e British Broadcasting Corporation Rússia. Porém, segundo a British Broadcasting Corporation, o número real de mortes é provavelmente bem maior, devido à falta de transparência na notificação de óbitos no exército. Ainda pior para Putin é o fato de que as perdas russas continuam acelerando. Setembro de 2024 foi o mês mais mortal da guerra até então, com 5 meses seguidos de baixas diárias acima de 1.000 outubro.
quebrou esse recorde, com quase 1.400 baixas por dia durante todo o mês. A inteligência ucraniana sugeriu que a 40.000 só em outubro e novembro de 2024 seguiu o mesmo padrão, com taxas de baixas variando entre 1.500 e 1.700 por dia. Em setembro de 2024, a estimativa total de baixas era cerca de 640.000, mas se a tendência mensal persistir, a Rússia poderá atingir a marca de 1 milhão de baixas no início de 2025. A Rússia não consegue recrutar soldados rapidamente para repor suas tropas. Os soldados contratados estão sendo enviados para as linhas de frente com cada vez menos treinamento. A escassez de tanques e veículos russos para proteger os soldados provavelmente é a principal razão por trás do aumento da taxa de baixas. Quanto mais soldados morrem, mais são necessários para substituí-los. O moedor de carne em Donbás nunca para de triturar vidas russas. A invasão de Kursk fez Putin tomar medidas severas e desesperadas para manter a imagem de que o exército russo pode vencer a Ucrânia. A primeira medida foi as frequentes ameaças nucleares da Rússia em torno da guerra. A política de defesa nuclear da Rússia continuou a mudar em relação ao que justifica o uso de suas armas nucleares para defender seu território. Antes da guerra, a política era geralmente direcionada a outras potências nucleares, como Estados Unidos da América ou China, para alertar contra um conflito direto com a Rússia. Após o início da guerra, Putin passou a convocar as reservas nucleares do país sempre que a OTAN sugeria entregar armas mais avançadas para a Ucrânia. Ameaças similares adiaram a entrega de armamentos avançados de longo alcance, como mísseis capazes de atingir infraestruturas russas essenciais perto de Moscou. A invasão de Kursk representou o cruzamento de uma linha vermelha, com a Ucrânia adentrando o território russo e iniciando sua própria tentativa de ocupação. E ainda assim não houve resposta nuclear de Putin naquele momento. O desastre de Kursk fez a OTAN adotar uma postura mais agressiva em relação à Rússia, com os chefes militares defendendo que a Ucrânia pudesse usar mísseis de longo alcance para atingir complexos militares e infraestrutura russa. Essa foi uma das poucas ressalvas dos Estados Unidos da América nas armas doadas para a Ucrânia até novembro. No final de novembro, a administração do presidente Joe Biden, que estava de saída, aprovou o uso de mísseis de longo alcance da Atacom, transferidos para a Ucrânia em abril de 2024 dentro do território russo. O texto da aprovação sugere que, por hora, as armas serão utilizadas em Kursk, com a Ucrânia empregando os mísseis para interromper as linhas de abastecimento russas na atual contraofensiva, que abordaremos em breve. E isso vai diretamente contra os avisos de Putin de que eles usariam mísseis nucleares se a Ucrânia começasse a usar convencionais na Rússia. Apesar dos vários avisos nucleares de Putin nos últimos 1000 dias, sem resposta concreta, a OTAN pode estar disposta a arriscar. A decisão de permitir Atacuns veio porque a Ucrânia já possui opções significativas de longo alcance em sua indústria de drones kamikaze. A partir de setembro, a Ucrânia lançou ataques devastadores com drones em território russo. Um dos maiores ocorreu em 10 de setembro, quando mais de 140 drones atingiram a capital Moscou. A Rússia também tentou recuperar prestígio ao tentar retomar Kursk. Desta vez, os recrutas não bastariam, então Putin recorreu a um de seus poucos aliados, a Coreia do Norte. Em meados de outubro, relatórios da inteligência sul-coreana indicaram que o exército norte-coreano estava transferindo milhares de soldados para a Rússia. O primeiro relatório sugeriu que cerca de 3.000 pessoas estavam migrando para a Manchúria exterior russa. Dias depois, a inteligência ucraniana corroborou esses relatórios, sugerindo que até 10.000 soldados estavam sendo transferidos para as regiões de Kursk e Belgorod, onde a Ucrânia lançou ofensivas terrestres. A presença de norte-coreanos na Rússia foi uma das principais escaladas na guerra, pois constituía um envolvimento direto de um terceiro militar, além de ajuda e serviço voluntário. Segundo a mídia ucraniana, a Coreia do Norte pode estar enviando até 12.000 soldados para a Rússia na primeira leva. A Rússia usou a região de Kursk como evidência de ameaça ao seu território e cita um pacto de defesa assinado com a Coreia do Norte em junho do ano passado como justificativa, para permitir tropas norte-coreanas em seu território. A presença de tropas norte-coreanas em Kursk tem uma implicação clara. Putin os usará para aumentar o efetivo militar. A redação deste pacto de defesa, tão ambígua quanto a política de dissuasão nuclear russa,
sugere que as tropas norte-coreanas só poderiam ser implantadas em território russo. Contudo, é incerto se Putin manterá essa restrição a longo prazo. As tropas norte-coreanas já estão se confrontando com soldados ucranianos em Kursk, como parte da contraofensiva russa iniciada em setembro. Segundo relatórios de um major-general russo, até meados de outubro, a Rússia reconquistou cerca de 50% do território. Contudo, relatos recentes do Ministério da Defesa ucraniano apontam que a Rússia retomou apenas 40% do território ocupado. No entanto, a maioria das forças norte-coreanas ainda está em treinamento, e a inteligência ucraniana sugere que podem nem ser muito úteis para a Rússia. Isso ocorre porque as tropas têm menos treinamento nos tipos de guerra comuns nas linhas de frente Ucrânia-Rússia e falam um idioma totalmente diferente. A última vez que a Coreia do Norte esteve em conflito ativo foi em 1953, quando a Guerra da Coreia estagnou e a Zona Desmilitarizada da Coreia foi criada. Adicionalmente, a Coreia do Norte obteve a maioria de seus equipamentos militares da ex-União Soviética, o que possivelmente deixa sua indústria bélica décadas defasada em certos aspectos. Além disso, relatos de desertores norte-coreanos do exército indicam que os soldados frequentemente não têm treinamento e nutrição adequados, o que os torna ineficazes em uma guerra real. A contraofensiva russa em Kursk visa dois objetivos. Ao retomar Kursk, Putin espera recuperar a imagem de que a Rússia está vencendo a guerra, já que a Ucrânia manter território russo lhe daria vantagem nas eventuais negociações de paz. Em segundo lugar, ao usar soldados norte-coreanos, o exército russo pode focar seus esforços na frente principal em Donbas, que está vendo mais ação a cada dia. As baixas significativas da Rússia a impedirão de manter a vantagem no conflito, por enquanto. Isso é evidenciado pela Rússia recorrendo ao uso de mísseis de longo alcance e ataques de drones, incluindo o uso de um míssil balístico de alcance intermediário com um alcance de cerca de 3.400 milhas para atingir o exército ucraniano e complexos civis. Isso, somado ao fato de a Rússia ter muito mais artilharia para gastar, parcialmente graças à Coreia do Norte, que enviou mais de 8 milhões de granadas de artilharia até o final de 2024, permite que eles compensem suas perdas de pessoal. No entanto, a presença contínua de norte-coreanos na frente deve alienar um dos maiores aliados da Rússia, a China. O apoio da China à Rússia no conflito tem sido relegado a táticas subreptícias, como permitir que a Rússia escape de sanções econômicas e aprofunde a dependência da Rússia em relação à China por dinheiro. Mas isso já foi o bastante para destacar a China como uma forte aliada da Rússia. Se a presença de tropas norte-coreanas na Rússia continuar, ou pior ainda, levar a mais tropas chegando à Rússia, então a OTAN pode ser encorajada a mostrar mais apoio à Ucrânia em troca. A escalada da guerra pode levar a China a tomar uma posição oficial sobre o conflito, o que poderia fazê-la perder influência significativa no Indo-Pacífico e na África. Esses territórios são aqueles com os quais a China espera construir relações comerciais favoráveis, então excluí-los poderia ser uma perda severa de potencial para a indústria chinesa carente de recursos. Com o ex-presidente Donald Trump agora empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos da América, o foco mudou para como sua administração abordará o conflito em andamento na Ucrânia. Nos últimos dias, a administração Biden se esforçou para aprovar o máximo de ajuda possível para a Ucrânia, prevendo a incerteza sobre a política de Trump em relação à Rússia e Ucrânia. Putin está contra o tempo. Sua contraofensiva em Kursk ainda não resultou em vitória decisiva, e com partes do território russo sob controle ucraniano, é difícil para ele reivindicar de forma convincente a dominação na guerra. Considerando esses fatores, Putin pode enxergar o governo Trump como uma chance de encerrar a guerra favoravelmente à Rússia. Contudo, a abordagem concreta de Trump para o conflito permanece incerta. Qual a sua opinião? Como o retorno de Trump à presidência impactará os planos da Ucrânia? Obrigado por assistir. Comente abaixo. Confira, está oficialmente acabado para a Rússia. O pior mês. Ou clique neste outro vídeo